Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto que está em João, capítulo 4, verso de número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Glórias a Deus. O que devemos entender é que adoração Deus tem desde a eternidade. Os anjos estão adorando a Deus ininterruptamente. Antes mesmo de nós nascer, Deus já tinha uma adoração perfeita. E se for colocar em escala, em nota, em qualidade, eu duvido que nós como humanos consigamos alcançar a qualidade da adoração de anjos. Por isso que a palavra de Deus em João não está falando que Deus simplesmente quer adoração. Olha o que a palavra diz na parte B: porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Esses quem? Adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Essa adoração ela tem que ser em espírito e em verdade, mas não em espírito imundo, que nem fala em Marcos capítulo 5, o demoniado de Gadareno, fala que ele andava no sepulcro, e no verso número 6 vai falar que os demônios correram aos pés de Jesus e o adorou. E falou que temos contigo, Jesus, Filho de Deus vivo, veio nos atormentar. Não é esse tipo de adoração que Deus quer. Deus quer uma adoração pura e uma adoração verdadeira. Porque a palavra de Deus diz que existe a adoração que ela é vã. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo de número 15, verso de número 8, igreja. Olha só para nós entendermos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No verso número 8 vai falar de honra, mas o verso número 9: e em vão me adoram. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Glórias a Deus. Quando a doutrina que nós aprendemos, que doutrina significa ensinamento, as doutrinas que nós seguimos, não é a doutrina de Deus, não é a doutrina verdadeira, a adoração é vã. Nós glorificamos a Deus porque Deus nos levou a ter essa campanha e abrir os nossos olhos, porque ainda que estivéssemos fazendo sem entender, hoje há um entendimento, porque foram várias semanas falando sobre a importância da doutrina e sobre a doutrina verdadeira e a doutrina falsa, sobre o espírito verdadeiro e o espírito da mentira. Então, quando nós temos a doutrina verdadeira e a seguimos e a praticamos, a nossa adoração é uma adoração em espírito e em verdade, e somos os adoradores que o Pai procura. Mas se a nossa adoração são ensinos segundo preceitos de homens, a nossa adoração ela é vã, e não é esse tipo de adorador que o Pai quer. Não é. Glórias a Deus. Por isso devemos entender bem qual é a doutrina de homem e qual é a doutrina de Deus. Efésios capítulo de número 4, verso de número 14. Olha o que a palavra de Deus diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Glórias a Deus. Então a doutrina do homem é vento, por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens. Então a doutrina do homem é vento. Ela pode até agitar a folha, mas ela não tem a capacidade de nutrir a relva, de nutrir a erva. Ela tem até um aparentamento de que algo há ali, mas não há substância real. Glórias a Deus. Mas nós devemos ter raízes para não ser levado por tipos de vento. E a nossa raiz, ela não pode ser má, ela não pode ser amargurada. Ela deve ser uma raiz boa, uma raiz findada e fechada com Cristo. Glórias a Deus. A doutrina do homem é vento. E a doutrina de Deus? Deuteronômio capítulo 32, verso de número 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Glórias a Deus. Se a doutrina do homem é vento, a doutrina de Deus é chuva. O vento ele vem lateralmente, mas a chuva vem de cima.
Glórias a Deus. Então, como bereanos, devemos estar ávidos a receber a palavra de Deus, mas em casa, no particular, no devocional que tem que ser realizado todos os dias. Então, todos os dias devemos inquirir e saber a doutrina que estamos aprendendo, a doutrina que estou seguindo, é vento ou é chuva? Ela nutre a raiz ou ela só agita as folhas? Ela só tem aparência que é alguma coisa, mas no fundo é vaidade, é vão e não é nada. Glórias a Deus. Por que, igreja? Por que que devemos seguir a doutrina de Deus, que é chuva, e não a doutrina de homens, que é vento? A palavra de Deus, ela nos compara como erva. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 24. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Glórias a Deus. Mas a erva só é nutrida, só consegue tirar nutriente e se desenvolver como tem que se desenvolver quando a chuva cai sobre ela. Se colocarmos uma erva, uma planta, uma árvore e só alimentarmos com vento, nunca ela vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Na verdade, ela vai definhar e vai secar. E assim somos nós. Se nós continuarmos ouvindo, ou se nós permitirmos que doutrina de homens nos leve para todo tipo de roda, é isso que vai acontecer. E não é isso que Deus quer. Agora, se permitirmos que a doutrina de Deus, que é como a chuva, destile e goteja a palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, como dizem Deuteronômio 32, eis que essa carne, eis que essa erva não vai andar segundo anda o mundo. A glória não será como a glória do mundo, mas seremos como os lírios que o nosso Senhor Jesus ensinou, revestido de tamanha glória que nem Salomão teve. Amém, igreja? É isso que Deus tem para nós, mas nós temos que procurar chuva. Não podemos nos alimentar e nos contentarmos com o vento. E aí fica, se sabemos que a doutrina é vento, não ouve. Por isso que devemos ser como a igreja de Bereia. Por isso que ávidos devemos receber a palavra e em casa examinar para ver se é isso mesmo. Se a doutrina que Deus nos permite aprender por trás desse púlpito é vento ou é chuva. É doutrina de homens, é para agradar a homens, ou é doutrina de Deus que vai até a raiz, que nos alimenta e nos permite andar de uma maneira diferente segundo anda o mundo. Porque se aceitarmos a doutrina de Deus, o que Deus tem para nós são maravilhas que nós nem podemos imaginar, como aquele versículo que diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Amém, igreja? Irmãos, quando finalizou a campanha na terça-feira lá em São Carlos, eu lembro que eu falei um versículo que estava escrito assim, por que muitos não suportarão essa doutrina? Porque se tornarão amantes de si. Acabou. A pessoa, quando ela é amante de si mesma, ela não aceita essa doutrina do Senhor. E quando o irmão falou aqui que é como chuva, nós já aprendemos as duas chuvas que tem, lembra? A temporã e a seródia. A temporã, se você for lá procurar o significado, fala lá, é aquela chuva que vem antes para preparar a terra. Mas depois vem a chuva seródia, que dá ao crescer. E assim que funciona, irmão. Funcionou na minha vida, está funcionando até hoje. Primeiro Deus prepara a terra, Ele vai dando crescimento, a gente vai de fé em fé, mas a gente tem que querer essa chuva, a gente tem que querer essa doutrina. Para isso nós não podemos nos tornar pessoas amantes de nós mesmos. Amém?